Olá, graça e paz a todos, irmãos. Dando continuidade aos estudos na carta de Paulo aos Efésios, na nossa escola bíblica dominical, hoje nós vamos continuar estudando o capítulo de número 4, a partir do verso 17. E hoje nós teremos como título, Deixando os velhos hábitos para colher a nova vida. E isso ainda focado na graça. Por meio da graça, nós podemos deixar aqueles velhos hábitos para viver a nova vida que o Senhor nos propôs, como ele diz lá em Efésios 2:10, para boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nela. E essas boas obras é aquilo que ele vai falar agora, a partir do capítulo 4, sobre a prática, vivendo esta nova vida. Irmãos, na verdade, esse texto, a partir do verso 17 e até o capítulo 5, vai tratar de assuntos muito profundos que eu vejo hoje como um desafio para as nossas igrejas, para a nossa vida cristã, porque estes assuntos abordam o progresso, ou o processo, da nossa santificação. E falar de santidade hoje, nos nossos dias, tem sido um grande desafio, porque vivemos, irmãos, numa geração onde o liberalismo teológico, o liberalismo imoral, da imoralidade, tem se tornado muito presente na vida da comunidade não cristã, mas infelizmente tem também atingido a nossa comunidade cristã, as nossas igrejas, o liberalismo de uma forma em geral, onde as verdades do Senhor, da Bíblia, não são absolutas, depende da interpretação de cada um, e cada um vive da melhor maneira possível. O importante é ser feliz, infelizmente. Isso tem dificultado em muito, embora não invalidado o poder da palavra de Deus. Porque eu creio que a palavra de Deus, irmãos, nunca volta vazia, porém ela vai cumprir os seus propósitos na vida daqueles que realmente são salvos. E não deixa, é claro, de ser de fato desafiador falar desses assuntos, porque a renúncia na vida do crente, a mudança na vida de quem realmente é crente, ela tem que ser evidente. Ela tem que ser diferente do que existe lá no mundo. Foi por isso que Jesus veio, para morrer e comprar com seu sangue a sua igreja, o seu povo, que ele está estabelecendo para um dia manifestá-lo quando ele voltar. Portanto, é um desafio sim, mas vamos lá, venham comigo. Abram suas Bíblias aí em Efésios 4, a partir do verso 17 até o versículo 32 deste capítulo. Nós vamos falar desses assuntos divididos em 3 pontos, conforme também está na nossa revista. Espero que você tenha lido para poder acompanhar de uma forma mais clara os assuntos. E, bom, nesses 3 pontos nós vamos falar a respeito do contraste da vida cristã com a vida sem Cristo, ou a vida daqueles que vivem numa sociedade sem Jesus. Segundo, o novo estilo de vida que deve ser buscado na vida daqueles que aceitaram a Cristo e hoje são crentes. E terceiro, nós vamos falar sobre as evidências do estilo desta nova vida. Em primeiro lugar, a partir do verso 17 até o 19, Paulo faz uma descrição de como é a vida do gentio sem Cristo, ou ímpio, ou incrédulo, aqueles que não têm Jesus, e fazendo uma exortação, uma admoestação para que o crente não viva desta forma. Muito bem, verso 17 diz assim: isto, portanto, depois dele falar da nossa chamada, da vocação pela qual nós devemos viver digno dela, ele disse: portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como andam os gentios. Então Paulo está fazendo uma exortação negativa, de uma expressão contrária, para que nós não vivamos, não andemos
como andam os gentios. Qual é a natureza dos gentios? Irmãos, nós precisamos ter uma consciência muito clara de que se você pertence a Deus espiritualmente, se você é filho, se você é santo, se você foi chamado, a vida precisa ser diferente. Nós não podemos andar como andam as pessoas no mundo. E tem sido desafio para as igrejas, porque infelizmente, irmãos, muitas igrejas têm se parecido muito. O comportamento dos crentes, dos membros da igreja, tem se parecido muito com o do mundo. Lembra-se que Israel caiu, foi reprovado por causa disso. Nós temos que pensar muito no que diz: não andeis. Portanto, a palavra diz: não, vocês não devem ser iguais a eles. Muito bem. Por que Paulo, irmãos, fala a respeito disso? Porque esse andar é um estilo de vida, é uma habitualidade, é a sua maneira de viver natural, conforme aquilo em que você vive no meio do ambiente em que você está vivendo. Muito bem, o que ele diz a respeito dos gentios que não têm Jesus? Primeiro, ele fala que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade é tudo aquilo que é nulo, aquilo que é vão, que é vazio, que é ilusório. Irmãos, uma pessoa sem Cristo, um ímpio, ele vive vaidoso de tudo aquilo que não agrega valor para a sua vida real. E ele vive isso justamente buscando a aparência, buscando viver daquilo que ele acha que é permanente deste mundo. Então esta vaidade dos pensamentos gera um comportamento contrário ao que Deus deseja de cada ser humano. Portanto, o crente não pode viver disso. Ele vive na vaidade de fazer um culto, por exemplo, ao seu corpo, fazendo do seu corpo uma autoexaltação, seja na sensualidade, seja para ter um corpo sarado. Então as pessoas têm hipervalorizado o seu corpo, não por causa do cuidado, mas por causa mesmo de vanglória, de vaidade, e isso desagrada a Deus. Outra coisa, ele diz: obscurecidos de entendimento, significa que eles não têm discernimento, irmãos. Quem não tem Jesus não consegue ter visão espiritual das coisas corretas. Lá em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz que o Deus deste século, deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Então, essa cegueira espiritual faz com que as pessoas que não têm Cristo, eles são obscurecidos, não têm entendimento, não há um discernimento do seu comportamento. Tudo que é gostoso, bom, prazeroso, tem retorno pessoal, traz glória, traz orgulho, para eles é valoroso. E não é assim que o Senhor ensina. Depois, outra atitude: alheios à vida de Deus. Gente, isso é muito profundo. Alheios quer dizer, significa não tem nada a ver com Deus, totalmente separados, indiferentes. Deus, para muitos, não tem nenhum valor, não tem nada na vida deles. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4, Paulo fala do que virá nos últimos dias como dias difíceis, e um dos itens que ele cita é esse no verso 4: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O crente não pode ter esse tipo de comportamento. Achar que a vida neste mundo, os prazeres, o que lhe traz mais coisas satisfatórias, tem que ser mais do que Deus. Não. Essa não é a atitude que o crente deve viver. Ele tem que rejeitar isso, renunciar isso. Outra coisa, são ignorantes por causa da dureza do seu coração. Ignorantes não é apenas do fato de não saber. De fato, ignorante é aquela pessoa que não sabe, não conhece, não está a par dos eventos ou dos acontecimentos. Só que esta palavra aqui está dizendo ignorantes por causa da dureza do coração. Esse comportamento de ignorar é desprezar, é ser indiferente, não dar valor, não estar nem aí por aquilo que está sendo falado ou dito. Então, a dureza do coração de quem não tem Cristo gera ignorância, desprezo. Lá em Romanos 1:21, a Bíblia nos diz o seguinte: olha só, porquanto, tendo conhecimento de Deus intelectualmente, sabendo da existência de Deus,
não o glorificaram como Deus, ou seja, desprezaram a Deus, rejeitaram o padrão de vida de Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Gente, é uma loucura o homem que despreza o conhecimento de Deus. É assim a natureza dos gentios. O crente não pode ser ignorante, não pode ser indiferente. Tem que tomar cuidado, meus irmãos. Cada palavra de Deus é para nos exortar. E outra coisa, o problema é que essa dureza do coração também gerou neles insensibilidade. Olha só o verso 19. Os quais, tornando-se insensíveis. Quem não tem Jesus é insensível à palavra. Assim também o crente não pode viver, ele tem que ser o contrário, sensível. A cada palavra ele sente no seu coração. Se entregaram ainda à dissolução para com avidez, com toda a ganância, com toda a força, com toda a sede, com todo o empenho, cometerem toda sorte de impureza. O mundo sem Jesus vive uma imoralidade desenfreada. Tudo que é imoral, irmãos, infelizmente é prazeroso para o homem. Os desvios morais, as deficiências sexuais, os desejos do homem fazem com que ele pratique toda sorte de coisas abomináveis, horríveis, nojentas. A pedofilia, quantos homens, mulheres têm atração por crianças, homens com homens, mulheres com mulheres, até animais, tem homens que têm prazer com animais, e muitas outras coisas terríveis que têm se feito na natureza humana. Por quê? Porque rejeita o padrão de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Vós não deveis ser assim. Não andeis nesse tipo de comportamento. Irmãos, não se sabe exatamente a estimativa, mas há uma proximidade de informação de que o conteúdo pornográfico em todos os sentidos, toda imoralidade, pornografia, imoralidade, existem conteúdos de mais de 1 bilhão de arquivos, de imagens, de coisas que estão voltadas para a pornografia. É uma avalanche de coisas que enche a vida do ser humano sem Cristo. Vivemos numa sociedade erotizada. E infelizmente, irmãos, isso tem trazido um grande prejuízo para a igreja, porque muitas pessoas têm cedido a esse tipo de comportamento. Mulheres não têm mais sensibilidade ao seu corpo para a glória de Deus, usam para se exaltar, vivendo a sensualidade. Já tivemos igrejas que sofreram com isso, ainda estão sofrendo, por causa da imoralidade, traições, falta frieza nas famílias por causa destas coisas. Mas a Bíblia diz, não andeis. Não andeis. Muito bem. Irmãos, quando Paulo está falando a respeito disso, tem mais coisas que não dá para abordar aqui por causa do tempo. Mas o que Paulo está falando não é denegrindo a imagem dos gentios que não têm Jesus. Ele não está fazendo aqui uma difamação. Paulo está trazendo informação para nós, para a igreja, para que ela entenda como é a natureza pela qual ela não deve viver, uma vez que ela foi transformada, uma vez que ela pertence a Jesus, uma vez que a vida do crente é dirigida pelo Espírito Santo, para que nós possamos não viver dessa forma. Porque no segundo ponto, o que ele vai falar a respeito do novo estilo de vida, ele diz assim, verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim, mas é uma conjunção contrária. Mas, gente, não é dessa maneira que vocês vivem em Cristo. Mas só que é o seguinte, o verso 21, ele fala algo interessante. Olha só, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Por que Paulo está dizendo essa condicional, se é que de fato? Irmãos, Paulo está lembrando o ensino de Jesus e também nas demais escrituras que nem todos que estão dentro das igrejas são verdadeiramente salvos.
Esta é uma verdade muitas vezes dura de a gente falar, mas não podemos negar. Eu tenho sentido muito isso no meu coração a respeito destas verdades. Se é que de fato vocês têm Jesus, se é que de fato vocês são convertidos. Por quê? Porque a palavra foi dada para a igreja. Aqueles que de fato são convertidos, nasceram de novo, eles vão sentir o impacto dessa palavra. Porque o Espírito Santo está dando dentro dele, conduzindo a verdade. Agora, quem não é, vão ficar indiferentes. Não vão se importar. Pastores vão pregar. Muitos mensageiros vão pregar. Vai ter muitos ensinos. E para eles não vai fazer nenhuma diferença. Porque, infelizmente, o joio está na igreja. As virgens nécias estão junto com as virgens prudentes. Na parábola da grande rede, em que pescou muitas espécies de peixe, muitas espécies indevidas, que não têm valor, seriam separados, porque assim é o reino de Deus. A igreja tem todo esse perfil, mas irmãos, a palavra não vai voltar vazia naqueles que são do Senhor. Portanto, meu irmão, que você entenda a sua convicção espiritual de que você é salvo, de que você foi transformado. Como está a sua vida diante de Deus hoje? Portanto, ele fala que esta mensagem, mas não foi assim, se vocês têm Jesus, porque no sentido, verso 22, de que quanto ao trato passado vos despojeis. Então tem duas atitudes que a pessoa em Cristo ele vai fazer. Primeiro, ele vai despojar. O Espírito Santo vai nos ajudar a despir, irmão, daqueles comportamentos errôneos, abomináveis, totalmente nojentos, que não agradam a Deus. Primeiro, ele diz, temos que nos despojar, para depois nos revestir. Verso 22 ainda, vos despojeis do velho homem. E verso 24, e vos revistais do novo homem. Isso, como eu disse, se chama processo de santificação. Espiritualmente, nós somos salvos. Se Jesus voltar hoje, aqueles que são salvos vão subir com ele no arrebatamento. Mas aqueles que não são vão ficar. Porém, irmãos, como eu disse, esse processo ele vai ser contínuo, porque o nosso corpo ainda está sujeito às tentações desta vida. Nossa carne, diz a Bíblia, ela milita contra o Espírito. Gálatas capítulo 5 diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É uma luta que é uma realidade na vida do crente. Uma outra coisa, se você não tem essa luta, se você muitas vezes não sente ser tentado e às vezes entristece por alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas coisas que ainda está dentro de você, que você sabe que não se parece com Jesus, que não agrada o Senhor, que não está na Bíblia, que o Senhor não te orientou. Se você não tem essa luta, então é muito preocupante, porque o crente, ele tem uma luta diária com a sua carne. Essa luta, essa batalha, meus irmãos, ela só vai terminar quando Jesus voltar. Quando nós seremos revestidos com o corpo 100% transformado. Oh, irmãos, glória a Deus. Esta é a minha alegria quando eu olho para a frente. E eu sei que um dia o Senhor vai transformar esse meu corpo de humilhação. Esse corpo que está ainda afetado pelo pecado, para ser igual ao corpo da sua glória. Mas o processo de crescimento e santificação desse corpo, meus irmãos, ele é possível, ele tem que acontecer na vida de quem é crente. Se isso não está acontecendo na sua vida, então tem algo muito sério acontecendo em você, porque nós que temos Jesus, esse processo ele vai acontecendo. Olha só o que ele disse: que se corrompe segundo a consciência do engano, e vos renoveis do Espírito novo entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Então, dentro do crente, há uma nova natureza, que ela vai cada dia se expandindo, crescendo, moldando cada área do nosso corpo, em justiça e retidão procedentes da verdade. O Espírito Santo, irmãos, a terceira pessoa da Trindade, é tão maravilhosa a graça de Deus, que Deus com muito amor e paciência vai nos ajudando, trabalhando em nós, para que nós vamos crescendo e melhorando. Atitudes que não agradam a Deus, elas vão sendo retiradas, vão sendo crucificadas, vão sendo eliminadas do nosso corpo, e cada dia vamos nos parecendo com Jesus Cristo.
Isso está acontecendo com você? Há 2 anos atrás, você era um crente e hoje você está melhor, mais crescido. Hoje você está mais santo do que há 2 anos atrás. Hoje você se enxerga que comportamentos que você tinha, pensamentos, hoje você não tem mais porque você está despindo o velho homem, ou você continua dessa forma? Irmãos, há muitas pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, que nunca teve crescimento espiritual. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. É isso que eu disse, é um desafio para nós. Porque a sua vida, ela vai ter evidências de que você é convertido. Sabe como? No terceiro ponto que nós vamos falar aqui, a partir do verso 25. Como que essas evidências transparecem de que eu, a cada ano, ou a cada tempo, eu estou me despindo desse velho homem e me revestindo do novo homem criado em Cristo Jesus. Cada dia eu estou vestindo uma peça de roupa, espiritualmente falando, que está me fazendo parecer mais com Jesus. Ou passa ano, vai ano, você continua uma pessoa fofoqueira, você continua sendo mentiroso, você continua buscando migalhas do mundo para ter prazer em pecados lá do mundo, você continua sendo falso, você continua sendo uma pessoa que não é humilde. Então pense muito bem, pense, porque a cada ano você precisa desenvolver o novo homem. Portanto, essas evidências estão aqui a partir do verso 25, nós vamos falar de forma resumida. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, para que a palavra de Deus fale ao seu coração, meu irmão, e que você possa fazer uma análise. Senhor, quanto eu tenho me revestido do novo homem? Ou quanto você ainda está vestindo os trajes imundos que não agradam a Deus? O crente verdadeiro não faz isso. O verdadeiro salvo em Cristo, ele vai se despir disso que nós vamos falar e se revestir. Paulo fala de coisas positivas e de coisas negativas. Ele então vai falar do que nós temos que jogar fora e depois fala do que nós temos que vestir. Vamos lá? Primeiro verso 25. Por isso, deixando a mentira. A primeira coisa que ele fala é mentira. Sabe por quê, irmãos? Porque, infelizmente, a mentira está em todas as áreas da nossa vida. E ela tem um pai que é Satanás. Portanto, se eu estou me despindo cada vez mais de andar mentindo, enganando as pessoas, sendo falso com as pessoas, significa que eu tenho um novo pai, que é Deus. Eu tenho um novo Senhor, que é Jesus. Todas as pessoas que se valem de viver de mentira, irmãos, infelizmente, ele precisa rever se é verdadeiramente convertido. Por isso ele diz, por isso, olha só, mais uma vez, por isso, por causa do que eu estou dizendo para vocês, se vocês têm um novo homem, deixe a mentira. Fale a verdade uns com os outros, sejam sinceros. Porque, infelizmente, irmãos, a mentira, ela em muitos casos ela é vantajosa, ela é gloriosa para a carne, ela é satisfatória, as pessoas tiram vantagem. Tome cuidado, meu irmão, não minta. Se alguma vez você mentiu, peça perdão, tá certo? Outra coisa que nós observamos aqui, como atitude que vai evidenciar, irai-vos e não pequei. Deus sabe que nós temos, nossas emoções são voláteis, elas são, muitas vezes nós ficamos irados, mas ele diz, não pequeis. Porque na ira nós podemos vingar. Na ira nós podemos falar palavrões que desagradam a Deus. Na ira nós podemos guardar rancor, mágoas. Na ira nós podemos ferir alguém. Na ira podemos tomar decisões que vamos nos arrepender depois. Por isso que ele fala, irai-vos, não pequem. Porque a ira humana, irmãos, ela é maliciosa. Cuidado. Ele diz ainda, não deis lugar ao diabo. Em consequência disso, não dê lugar, porque o diabo, ele anda em derredor procurando alguém para devorar. E ele está procurando os crentes. Ele está te procurando, meu irmão, para te devorar. Não dê lugar ao diabo, não dê espaço, vigie, olhe para a palavra de Deus, ore, peça ao Espírito Santo força, direção. Não dê lugar, porque ele não vai te perdoar. Ele não vai perder tempo. Olha o que fez com Sansão. Sansão ficou brincando com o pecado e furaram os olhos dele e ele morreu esmagado, humilhado, apesar que Deus foi misericordioso com ele para vencer os filisteus, mas teve um fim trágico. Não dê lugar, porque ele não vai ter pena de você. Depois, outra evidência que nós estamos renovando, santificando, é não furtar, mas sejam trabalhadores. Furtar aqui quer dizer você se valer de coisas, se apropriar de coisas que não é sua.
Não é apenas quem assalta um banco, quem assalta pessoas na rua, não, meus irmãos. Furtar muitas vezes é se apoderar de coisas pequenas, coisas simples, que eu possa se valer de mim, aproveitar de circunstâncias, para que então eu possa fazer valer que eu vou viver uma vida que eu vou tirar vantagens de pessoas, furtando e fazendo aquilo que não pertence a mim. Portanto, tome cuidado para que você evidencie isso, que você está renovando, está melhorando. Outra coisa, não fale palavras torpes. Verso 25, 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Verso 28, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, indecentes, palavras de baixo calão, palavrões, que difama, que destrói, que ofende alguém, que humilha alguém. Essa não é a vida de Jesus. Jesus nunca fez isso. Então, se você às vezes tem feito, que você evidencie que você está melhorando. Outra coisa, ele diz, interessante, irmãos, não entristeçais o Espírito Santo. A ideia é que essas atitudes entristecem o Espírito Santo, que nós somos selados. Se você não entristece ele, é porque você está crescendo, desenvolvendo, melhorando. O Espírito Santo é sensível, porque ele age de forma dinâmica em nossas vidas. Portanto, não entristeça com esse comportamento. E quem não vai entristecer o Espírito Santo? Quem de fato foi selado. Outra coisa que ele diz: longe de vós, que esteja longe. Sabe o que significa? Que vocês evitem de forma muito decidida e resoluta esse tipo de comportamento. Toda amargura. São aqueles sentimentos que guardamos, em que em determinada ocasião eu aproveito para desabafar, para descarregar sentimentos pessimistas, para poder atingir alguém. Não seja amargurado. Outra coisa, longe de vós a amargura, cólera, que é a explosão de ira. A pessoa se explode em ira para atingir as pessoas, no sentido de vingar. Ira, ele diz ainda, tem uma conotação, é sinônimo, mas uma outra coisa que acrescenta a ira, alguém que está com raiva e ele guarda essa raiva, ele vai guardando essa mágoa, esse rancor para poder atingir as pessoas. Gritaria é no sentido de violência, não é de festejar alguma coisa, mas gritaria que é violência, ser violento, gritando, intimidando as pessoas. Blasfêmia é desrespeitar alguma coisa sagrada, algo que tem respeito, é falar coisas que ofendem, que possam tirar aí a honra daquilo que tem que ser feito. Por exemplo, para Deus, na casa de Deus, ser irreverente, blasfemando, falando mal da igreja, certamente é uma coisa terrível. Outra coisa, e bem assim toda malícia. Nós temos que ser pessoas simples. No juízo temos que ser homens, diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 14. Mas na malícia sejamos crianças, porque tem gente que desconfia de tudo, de todo mundo, não confia em ninguém, justamente por se achar orgulhoso e melhor do que os outros. Portanto, não vamos ser maliciosos, sejamos simples com as pessoas. Este é o comportamento, irmãos, que Jesus não tinha. Essas atitudes negativas têm que ser despidas. Depois ele fala, antes, agora, revestindo, sede uns para com os outros benignos, dispostos a servir, ser bondosos, não ser maliciosos com as pessoas, com má intenção, com dolo, compassivos, quer dizer, se compadecer das falhas, das fraquezas, ajudar, amar, com simplicidade, com amor, lavando os pés com humildade, perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, nós sempre vamos precisar perdoar. Nós sempre falhamos, sempre erramos. O perdão tem que ser uma marca muito expressiva na vida do crente, porque assim como também Deus em Cristo vos perdoou, temos que perdoar. Perdoar não é perdoar e dizer, olha, eu perdoo, mas eu quero ficar longe da pessoa. Não é. Perdoar é deixar de lado, é anular toda a ofensa e começar um novo relacionamento. Ainda que às vezes a reconciliação pode ser progressiva, mas o perdão, o sentimento, não pode ser emocionalmente dado, porque perdão não é só sentir, é dar de verdade. Meus irmãos, o novo homem vai se revestindo. Nós concluímos aqui o que diz a nossa revista, nesta lição, diz assim: como seguidores de Jesus, temos uma maneira de viver, de pensar diferente do mundo que nos rodeia. O nosso coração e a nossa mente foram abertos para receber Cristo e o processo de transformação, o caminho para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus,
foi iniciado e procede a cada dia, a cada instante. Como escreveu Don Stott, por mais que um cristão cresça em santidade e à imagem de Cristo, ele continua sempre em condições de melhorar e progredir. A nossa parte nesse processo de mudança é simples: colocar os nossos olhos no Salvador e confiar no poder transformador do Espírito Santo. Somos nova criatura, vivendo em novidade de vida. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que você cada dia se alegre ao se despir de um comportamento que não agrada a Deus. Faça uma análise, faça um autoexame. Que comportamentos não têm agradado a Deus, que você tem tido, pensamentos, atitudes, e que você precisa tirar para que você possa ter convicção na confirmação do Espírito Santo que você é filho de Deus. Então que você possa fazer isso, que você possa viver de fato essa verdade, essa mudança, esse processo de santificação a cada dia na sua vida, que você possa continuar desenvolvendo. Não pare, porque verdadeiramente, irmãos, eu creio que a palavra de Deus não volta vazia e ela vai se cumprir de forma efetiva naqueles que são realmente de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuar sendo santos, tão santos como Ele é santo, em nome de Jesus.